A gente conhece esse cidadão. Isso aqui, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. A Igreja Católica, para manter a perpétua virgindade de Maria, diz que irmão aqui é primo. Ou então que eram filhos do segundo casamento de José, que José já era casado, era viúvo, tinha filhos, e quando casa com Maria, ele traz os filhos para o casamento. Tudo isso para negar que estas pessoas eram irmãos carnais de Jesus. E recebemos a todos vocês com muita alegria, mais uma vez, por esse culto que nós prestamos ao nosso Deus. Nós queremos também saudar aqueles que nos acompanham online, pela internet, e desejar que a graça de nosso Deus continue conosco, à medida que nós agora passamos para essa parte do culto, que é a exposição da Palavra de Deus. Queridos, durante o mês de dezembro, nós vamos interromper provisoriamente a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos fazer 4 exposições nas narrativas da infância, do nascimento e da infância do Senhor Jesus, relacionados, e isso porque, por conta da ocasião, mês de dezembro é o mês em que geralmente nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus, então nós vamos focar sobre o que os evangelhos nos falam a respeito disso. Então, durante os próximos domingos, esse domingo e mais 3 que nós temos ainda no mês de dezembro, o foco será o nascimento de Jesus. E eu devo me concentrar em Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2, não dá para expor os 2 capítulos, então serão 4 porções selecionadas. Hoje eu gostaria de falar sobre a mãe de Jesus, Maria. Próximo domingo, sobre o filho de Maria, que é Jesus. Depois, razões para celebrar o Natal. E por último, a infância de Jesus, onde é que ele andou, porque ele some aos 12 anos de idade e reaparece aos 30. Então tem muita coisa aí a respeito de Jesus que a Bíblia não diz e que as pessoas inventam até teorias de que ele foi para a Índia aprender artes mágicas e que voltou com aquele poder de manipular mentes e fazer sinais e prodígios. Então tudo isso nós veremos, mercê de Deus. Hoje eu queria falar sobre a anunciação que foi feita a Maria pelo anjo Gabriel, Lucas capítulo 1, de 26 a 38. Ouçamos a leitura. Será o mesmo texto do próximo domingo, só que hoje o foco vai ser Maria e no próximo domingo será Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós vamos orar mais uma vez, essa feita pedindo a iluminação do Espírito Santo. Ó Deus querido, nosso Senhor, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti na manhã desse dia, alegres por estarmos juntos na Tua presença, como corpo de Cristo,
E nós queremos pedir que Tu agora nos encaminhes e nos orientes na compreensão da Tua palavra, para que nós possamos conhecer-te melhor, ao Teu Filho Jesus, melhor amá-lo e servi-lo, esclarecer a nossa mente sobre falsos ensinos que circundam e penetram a igreja, para que tenhamos uma fé simples, pura e bíblica. Pedimos, pois, que Tu nos ilumines, fortaleças, à medida que a Tua palavra será explicada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Lucas escreveu esse evangelho com o objetivo de instruir um novo convertido chamado Teófilo a respeito das verdades relacionadas com a pessoa e a obra de Jesus. Isso é claramente declarado aí no capítulo 1, dos versos de 1 a 4. E Lucas começa com a anunciação do nascimento de João Batista, que foi feita a seu pai Zacarias. Está aí do verso 8 até o verso 23. Zacarias estava ministrando no templo quando o anjo Gabriel lhe aparece ao lado do altar e informa que ele, na sua velhice, sendo a sua esposa estéril, ainda por cima, ele terá o privilégio de ter um filho. E que esse filho seria precursor, seria aquele que viria na frente para preparar o caminho do Messias. Zacarias responde a princípio com incredulidade, dizendo, mas como é que isso vai acontecer, né? Eu já estou velho e minha mulher é estéril, e é castigado, ficando mudo durante algum tempo, até o nascimento da criança. E Isabel, ao ouvir a notícia, né, fica muito feliz, vai para as montanhas, alegre, satisfeita, crendo em Deus, e no 6º mês da sua gravidez, depois que ela engravida, já estava grávida há 6 meses, o mesmo anjo agora vai fazer uma visita, só que dessa feita na cidade de Nazaré da Galileia. E aí entra na casa de uma moça virgem chamada Maria, e faz o anúncio de que ela vai engravidar do Espírito Santo e que aquele que haverá de nascer dela será o Messias esperado pela nação de Israel, o Filho de Deus, o herdeiro do trono de Davi. Essa é a anunciação que nós acabamos de ler aqui, do verso 26 até o verso 38. A história do nascimento de Jesus e particularmente o papel que Maria, sua mãe, tem nas narrativas, desde cedo começaram a causar discussões dentro da igreja cristã a respeito de quem era Maria e do papel dela. Muitos pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos, tiveram muitas discussões e debates. Se Jesus era o Filho de Deus, isso significa que Maria era a mãe de Deus, uma vez que ela era mãe de Jesus e Jesus era Deus. Então isso deu briga, isso foi discussões e discussões intermináveis a respeito de se Maria podia ser chamada mãe de Deus ou não. E aí, se ela era mãe de Deus, por que ela não poderia ser venerada? Por que nós não poderíamos prestar-lhe respeito, honra e até mesmo um certo nível de adoração? Com o fortalecimento e o surgimento do catolicismo romano a partir do século IV especificamente, mais diretamente a partir do concílio de Éfeso, final do século IV, início do século V, a pessoa de Maria começou a se destacar dentro da igreja cristã, especialmente diante dos demais santos. A essa altura já tinha se desenvolvido o conceito de que aqueles homens e mulheres de Deus que foram fiéis e serviram a Deus a ponto de dar sua vida ou morrerem pelo Evangelho, eles teriam um status especial diante de Deus e os méritos deles acumulados formavam uma espécie de tesouro de méritos que Deus tirava para dar aos pobres pecadores desfavorecidos. E essas pessoas então passaram a ser reconhecidas como medianeiras ou mediadoras entre nós e Deus por conta dos méritos que elas tinham acumulado. E passaram a receber culto e algum tipo de adoração, em que pese, a essa altura, o esforço da liderança da Igreja Católica para que não houvesse isso. Não é que eles não queriam esse tipo de coisa, mas não demorou muito
que o catolicismo popular começou a se dobrar diante desses santos e especialmente depois que Constantino declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, as massas entraram nas igrejas sem conversão e ignorantes completamente do Evangelho tiveram a brilhante ideia de ajudar e instruir o povo através de figuras. Então vamos fazer imagem desses santos com o objetivo de inspirar devoção, inspirar vontade de fazer o que é certo, para que o povo, olhando essas imagens, diga assim: eu quero ser como São Pedro, eu quero ser como São Paulo, eu quero ser como Maria. E aí colocar as imagens nas igrejas. Qual foi o resultado? Aquilo que era para ser algo didático acabou sendo motivo de adoração. O povo dirigia orações às imagens, o povo venerava as imagens, começou o sistema de procissões e todo aquele sistema de adoração idólatra que nós sabemos aconteceu durante o período medieval. E Maria começa a se destacar acima de todos esses santos, exatamente porque ela era considerada a mãe de Deus. E aí, próximo passo é, se ela era mãe de Deus e ela gerou Jesus que não tinha pecado, segue-se que ela também não tinha pecado, não é lógico? Se ela deu para que Jesus nascesse sem pecado, Maria não podia ter pecado. Então o próximo passo é declarar que Maria, ela não tinha absolutamente pecado nenhum. E então, em seguida, ela foi considerada como virgem perpétua, porque a essa altura na Igreja Católica já havia se prevalecido o conceito neoplatônico, o conceito dualista da filosofia grega, de que a matéria era ruim e que o espírito era bom. Então, o casamento era um estado inferior ao estado de solteiro, porque no casamento você tem envolvimento de corpos. O solteiro não, o corpo dele não se envolve com nada, então ele está num estado espiritual superior. E Maria, então, para que tivesse o seu status garantido, assegurou-se de que ela permaneceu virgem perpetuamente, ou seja, ela continuou casada com José, mas não teve mais nenhuma, depois que ela deu à luz a Jesus, ela não teve relação nenhuma com José ou com homem nenhum. Então, a virgindade perpétua de Maria foi também assegurada. E ela se torna medianeira intercessora diante de Deus, especialmente junto a Jesus Cristo. Tudo por Cristo e nada sem Maria, é o slogan, então, dos adoradores marianos. Em 1950, mais recentemente, foi decretada a Assunção de Maria. E a súmula papal que decretou a Assunção de Maria diz que ela foi recebida no céu, completado o curso da sua vida terrestre, ela foi recebida no céu em corpo e alma. E aí, deixou em aberto se Maria morreu ou não. Isso em 1950. Essa bula papal diz apenas que, completado o seu tempo terrestre, ela foi recebida no céu em corpo e alma. Então começam as teorias. Tem a teoria da dormição de Maria, que quando estava perto do fim da vida dela, ela adormeceu num sono profundo e nesse estado de dormição ela foi elevada aos céus, onde está intercedendo pelos pecadores. A outra teoria da Igreja Católica é que ela morreu, mas Tomé não estava presente quando ela morreu. Quando ela ia morrer, os apóstolos vieram em nuvens de todos os lugares onde estavam espalhados, viajando em nuvens para o local da morte de Maria. Tomé, como sempre, chegou atrasado. E aí abriram o túmulo de Maria 3 dias depois para que Tomé pudesse prestar honraria, e eis que o túmulo está vazio. Maria tinha ressuscitado e subido aos céus, exatamente como o seu filho. Então, estas são as teorias e algumas ideias a respeito de Maria. Maria é considerada como medianeira, intercessora, ela é vista como padroeira, e a Igreja Católica criou uma distinção no culto para poder acomodar a veneração dos santos e de Maria. São 3 tipos de culto na Igreja Católica. Primeiro, latria, que é prestado somente a Deus e Cristo. É a adoração plena, somente Deus e Cristo podem receber. Aí tem a dulia, que é serviço,
que é prestado aos santos. Então eles dizem, nós não adoramos os santos, nós prestamos dulia, porque latria é somente a Deus e a Jesus Cristo. Como Maria está acima dos santos, mas não é Deus, então eles criaram a hiperdulia, que é o culto que é feito para Maria. Ou seja, acima dos santos, mas não propriamente como Deus. Então, e aí desde cedo começam as aparições de Maria. Então, gente dizendo que Maria apareceu, Maria surgiu. Tem dezenas e dezenas de relatos, de histórias de aparição de Maria. Às vezes ela aparece de uma forma, às vezes ela aparece de outra. Então, às vezes ela apareceu como afrodescendente, outras vezes aparece na forma de criança. Eu sei que os santuários a Maria são espalhados pelo mundo todo e geralmente com uma imagem comemorativa da aparição de Maria ali, formando romarias e peregrinações. Maria tem santuários dedicados a ela, existe teologias, toda uma teologia mariana dentro da Igreja Católica. O Fiat Mariano é o nome que se dá à ideia de que, muito embora tudo é mediante Jesus e para Deus, Maria é que dá unidade à Igreja, ela é a expressão da unidade da Igreja. E há toda uma teologia super desenvolvida e elaborada para o catolicismo clássico. É claro que a grande maioria dos católicos não tem nem ideia disso, eles não estudam teologia, a não ser os padres e uns poucos teólogos leigos que são realmente praticantes. O católico comum, ele simplesmente é ensinado a fazer eu até anotei aqui, a fazer aquela reza, né, que é tão conhecida de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Esse Ave Maria, que é conhecido de todo brasileiro, ele tem todos esses pontos da teologia da Igreja Católica a respeito de Maria. Ela é vista como cheia de graça, bendita entre as mulheres, Mãe de Deus, santa, intercede pelos pecadores, agora e na hora da morte. No catolicismo popular, é assim que Maria é vista. Bom, quando teve a Reforma Protestante, no século XVI, os reformadores rejeitaram veementemente não somente o culto a Maria, como também o culto a todos os santos. Eles tiraram da liturgia toda referência a esse tipo de intercessão, removeram das catedrais e dos templos as imagens de Maria, dos santos, imagens de Jesus, inclusive. E, infelizmente, o movimento ficou tão radical que chegaram a quebrar vitrais, obras de arte belíssimas, né, sobre o nascimento de Jesus e sobre Maria, né, é o chamado movimento iconoclasta, especialmente não na Suíça, mas na Irlanda e na Escócia. Esse movimento às vezes se tornou violento, de quebrar mesmo algumas obras de arte muito antigas, né, muito bonitas, né? Tal a reação da Reforma Protestante contra a idolatria, a adoração desses santos e especialmente de Maria. A reação chegou a esse ponto, que não era exatamente necessário. Os reformadores disseram que essas distinções de hiperdulia, latria e dulia, isso era apenas semântica, que na prática o que havia de fato era a adoração de Maria e dos santos, e a confiança na mediação deles, a esperança e a expectativa de que eles haveriam de interceder diante de Deus, e tudo isso diminuía a pessoa de Cristo, anulava a obra de Cristo e era idolatria, e deveria ser de fato banido de dentro da igreja cristã. Talvez por conta disso, dessa reação violenta dos protestantes contra o culto a Maria, é que muitos evangélicos hoje deixaram de apreciar o papel dela. Então, raramente se ouve um sermão sobre Maria, né? Ou falar sobre Maria. Quando geralmente se fala em Maria dentro das igrejas evangélicas, a gente já fica todo, né? Todo arrepiado assim, né? Por conta da reação aos exageros e abusos do outro lado. Mas nós podemos evitar aquilo que está errado e apreciar aquilo que é positivo, uma vez que o Novo Testamento, de fato, fala de Maria de uma maneira tão positiva e
e reconhecendo o papel dela, que é o que eu quero ver aqui nessa manhã. Esse texto que nós acabamos de ler, da Anunciação, ele nos ensina várias coisas a respeito de Maria que eu queria ver com vocês. Destaquei 5 coisas. A primeira delas é que ela era uma jovem judia que morava em Nazaré da Galileia, verso 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A Galileia era a zona norte da região da Palestina, e era vista com desprezo pelos judeus que moravam na Judéia, uma vez que já era o limite de Israel com os outros povos. Os galileus eram judeus, mas eram judeus que moravam na fronteira. E, portanto, eles recebiam muita influência dos gentios. Não eram observadores estritos da lei de Moisés, não seguiam as tradições e os costumes ensinados pelos rabinos, e eram vistos com descaso e despeito pelos judeu de sangue da Judéia. Tanto é que quando disseram que Jesus era da Galileia, alguém disse: pode vir alguma coisa boa da Galileia? E era exatamente lá, numa das pequenas vilas da Galileia, chamada Nazaré, que morava essa moça, e aqui é a segunda coisa que nós aprendemos, chamada Maria, que vem do hebraico Miriam, e que era noiva de um homem chamado José, da linhagem de Davi. Está aí no verso 27, que o anjo Gabriel foi a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Ah, sim, esqueci de explicar, no verso 26, no 6º mês no 6º mês de gravidez de Isabel. Então, no 6º mês de gravidez de Isabel, então o anjo aparece a Maria em Nazaré. Diz o texto que ela era uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. O texto diz aqui que ela era noiva desse homem chamado José, da linhagem de Davi. Nós sabemos por outros textos bíblicos de que José, ele era carpinteiro ou um construtor, uma vez que a palavra carpinteiro, que é usada para se referir a Jesus e a José, ela também pode significar alguém que é versado ou hábil no trabalho com materiais, com madeira, com metais, com pedra, pano. Então, significa mais, é porque a gente traduz como carpinteiro, mas na verdade o tektos, que é o nome grego, né, para carpinteiro, ele significa mais alguém, um artífice, que é muito mais amplo do que apenas um carpinteiro. Seria uma espécie de uma mistura de arquiteto com um engenheiro civil. Aliás, a palavra arquiteto, tektos, vem exatamente dessa palavra grega, né, que significa alguém que é hábil na arte de construção. Então José tinha essa profissão, provavelmente tinha uma carpintaria, um escritório, né, onde ele trabalhava com materiais, e ele era da descendência de Davi. A linhagem dele era diretamente do rei Davi. E ele estava prometido, né, estava noivo dessa moça virgem chamada Maria. Naquele tempo o casamento era um pouco diferente do que é hoje. Não tinha namoro, né? Para a felicidade dos pais, né? Não tinha namoro. O que acontecia é que os casamentos eram contratados pelos pais. E esse contrato era arranjado pelos pais, fazia-se um contrato de casamento, esperava-se alguns meses e então tinha a festa de casamento, as núpcias. Quando então durava geralmente uma semana. Talvez o casamento mais famoso é aquele que Jesus compareceu exatamente em uma outra cidade próxima de Nazaré chamada Caná, mas era também na Galileia. E lá Jesus transformou a água em suco de uva, né? Transformou a água em suco de uva. Eu estou horrível hoje, desculpem. Bom, então José morava naquela região, era descendente do rei Davi, casado com essa moça, mas na fase do contrato, equivaleria ao noivado hoje, né? Equivaleria ao noivado hoje. Então havia um contrato e eles estavam esperando o momento das núpcias. Terceira coisa que a gente aprende, que eu quero destacar no verso 3, aliás no verso 27, é que diz que ela era virgem 2 vezes. O anjo foi enviado a uma virgem, início do verso 27,
e diz em seguida que a virgem chamava-se Maria. Aqui começam os problemas com os liberais, aquelas pessoas que não acreditam na concepção, na concepção virginal de Maria. Porque essa palavra que nós temos aqui, é a palavra partenos, para virgem, ela é a tradução da palavra hebraica almá, que aparece em Isaías 7,14, que diz que o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então está lá em Isaías 7,14. Então, só que a palavra que é usada para virgem no hebraico, ela pode significar simplesmente uma moça, sem referência ao fato dela ser virgem ou não. Então, os críticos estão dizendo que nunca havia essa profecia de Isaías 7,14, ela não estava antecipando um nascimento miraculoso, tipo assim, uma virgem dar à luz, porque a palavra para virgem pode significar uma donzela, uma moça, sem necessariamente referência ao seu estado, ou o seu posicionamento com relação à sexualidade. E aí então o pessoal diz que nós protestantes os cristãos é que inventaram essa ideia do nascimento virginal. Mas que a ideia é de que ela era virgem mesmo, fica claro no texto, quando mais adiante, no verso 34, Maria reage dizendo assim: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Então é evidente que virgem aqui é virgem mesmo, né? Porque a própria Maria admite: olha, eu nunca tive relação com homem nenhum. Nunca tive relação com homem nenhum. A gente aprende com os anos estudando que muitas das objeções levantadas contra os relatos miraculosos da Bíblia, eles são frutos simplesmente da incredulidade e da má vontade de pessoas inimigas da fé, inimigas de Deus, em admitir aquilo que o texto tão claramente, de maneira tão cândida, simples, diz que virgem aqui significa virgem. É óbvio, porque Maria diz: eu não tenho relação com homem nenhum. Mas é uma das queixas que eles levantam contra nós. O contexto deixa claro. Ao mesmo tempo, não existe qualquer evidência de que ela tenha continuado virgem depois que ela deu à luz ao seu filho Jesus. No relato de Mateus, se você quiser ir comigo aqui, Mateus capítulo 1, são dos 4 evangelhos, somente 2 narram o nascimento de Jesus, Mateus e Lucas. Mateus capítulo 1, no verso 25, você tem o mesmo relato da anunciação do anjo, só que dessa feita o anjo está conversando, falando com José. E verso 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Conhecer aqui é um eufemismo. Eufemismo é quando a Bíblia usa uma palavra para significar outra. Em vez de dizer não teve relações, usa o termo conhecer. O termo conhecer, na Bíblia, ele com frequência é usado para relações sexuais. A Bíblia não quer provocar a imaginação, por isso usa o que a gente chama de um eufemismo. Então, ele não teve relações com Maria enquanto ela não deu à luz um filho. O que é que isso significa? Que depois teve. Você pode traduzir: e não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Outras traduções já traduzem dessa maneira. Então, é evidente pelo texto que Maria, depois que deu à luz a Jesus, teve normalmente uma vida de casada com o seu marido José. Tanto é que tiveram filhos, e aí é outro rolo, né? Marcos capítulo 6, de 1 a 3. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegado o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele estava em Nazaré, e ele foi na sinagoga, começou a pregar, fazer sinais e prodígios, e aí todo mundo começou a perguntar: mas peraí, a gente conhece esse cidadão, esse aqui, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele.
A Igreja Católica, para dizer manter a perpétua virgindade de Maria, diz que irmão aqui é primo. Ou então que eram filhos do segundo casamento de José, que José já era casado, era viúvo, tinha filhos, e quando casa com Maria, ele traz os filhos para o casamento. Tudo isso para negar que estas pessoas eram irmãos carnais de Jesus, por parte de mãe, não é? Por parte de mãe. Por parte de mãe, porque o pai de Jesus era Deus, mas o pai dos irmãos dele era José. Para não admitir isso, a Igreja Católica vai dizer que a palavra adelphos, que significa irmão, ela pode significar parente. Eu não tenho dúvida, a palavra adelphos às vezes significa parente, o contexto vai dizer. Mas qual é o contexto, qual é o sentido mais óbvio da palavra aqui? Não estão aqui entre nós os seus irmãos, vem o nome dos 4 e das irmãs que não são nomeadas aqui. Então isso significa que depois que Maria deu à luz a Jesus, ela continuou a ter normalmente uma vida de casada com o seu esposo José. Ao dizer, não é esse o filho de Maria, provavelmente a essa altura José já tinha morrido. José já tinha morrido e Jesus, como era o mais velho, tinha herdado o negócio do pai terreno. Por isso ele é chamado de o carpinteiro, porque ele é que segue a profissão que o pai e os negócios que o pai havia dito. Mas que estes eram os irmãos e as irmãs de Jesus, não há dificuldade nenhuma em admitir. O problema é que a Igreja Católica, ela valoriza o celibato, tanto é que os padres eles são orientados a não casar, porque dizem que o estado de solteiro, ele é superior espiritualmente ao estado de casado. E aí miram-se no exemplo de Maria, por isso querem negar de toda maneira que Maria teve filhos, o que entre os judeus era visto exatamente o contrário. Toda mulher queria casar e ter muitos filhos. Ficar solteiro não era o estado que ninguém queria naquela altura. E hoje também, não é? Ninguém quer. Bom, vamos para a quarta coisa que nós podemos aprender aqui a respeito o texto diz a respeito de Maria. Nós já vimos o nome dela, já vimos da cidade onde ela estava, que ela estava casada, contratada com José, que ela era virgem, e por ocasião em que o anjo lhe apareceu. E aqui eu queria focar no verso 28, nessa palavra que o anjo diz a Maria, Lucas capítulo 1, verso 28, aqui ainda na Anunciação, quando ele diz assim: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é convosco. Essa expressão muito favorecida, ela só acontece mais uma vez no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 1, verso 6, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso e igrejas em geral, diz assim que Deus nos predestinou para si, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu. Essa palavra concedeu é a mesma palavra que aparece aqui em Lucas capítulo 1, verso 28, muito favorecida. É porque a palavra conceder, a raiz dela é a palavra graça. Toda concessão é uma graça, é algo que é feito como um favor. Então Maria, ela era muito agraciada porque ela foi alvo do favor de Deus. Foi alvo do favor de Deus. Como todos os crentes são alvo do favor de Deus. No caso de Maria, é porque ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Infelizmente, a Igreja Católica, ela seguiu aqui a tradução da Vulgata Latina desse texto, onde em vez de dizer alegra-te, muito favorecida, a Vulgata Latina traduziu como Ave gratia plena, salve cheia de graça, que compõe o Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Isso está baseado na Vulgata, que é uma tradução distorcida do grego aqui. O grego significa simplesmente favorecida. Mas aí a ideia de que ela está cheia de graça, não é? Era uma pessoa em que a graça de Deus habitava plenamente. Isso já tem como objetivo elevar Maria mais do que outras pessoas.
A Igreja Católica segue essa tradução, a Vulgata, que foi feita no século IV por Jerônimo. E só que aqui ela é favorecida exatamente porque Deus a escolheu. Não é que ela era cheia de uma graça especial da parte de Deus, simplesmente significa que Deus a escolheu para ser a mãe do seu filho. E aí, mais uma vez, o texto só diz isso: alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. A Vulgata introduz: bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres, que não tem no texto grego, mas é uma variante da versão latina, usada pela Igreja Católica, que serve para compor aquela oração: Ave Maria, cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres. Isso é seguindo essa versão da Vulgata latina, porque no grego não tem. O original grego não tem. Bendita és tu entre as mulheres. Sem dúvida, Maria foi agraciada, foi destacada entre as mulheres, mas é interessante que Jesus, em certa ocasião, ele deu uma resposta para isso. Aqui mesmo no Evangelho de Lucas, se você quiser abrir comigo, Lucas 19, quando os precursores do culto mariano, Lucas 11, 27, veja como desde cedo, porque parece lógico, se Jesus é o Filho de Deus e Maria é a mãe de Jesus, então ela tem que ser alguma coisa especial. Veja aí, Lucas 11, 27. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Alguém da multidão queria dar um status especial a Maria, dizendo: bem-aventurada aquela que te concebeu, bem-aventurada aquela que te amamentou. Jesus diz: não, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Então aqui foi a primeira tentativa de canonizar Maria e Jesus já rifou, né? Já disse: não. Bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Em outra ocasião disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ouvir, querem falar contigo. Havia uma multidão cercando Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Ele olhou para quem estava ao redor dele e disse: esses aqui é que são minha mãe, meus irmãos e meus parentes. São estes aqui que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Quinta coisa que eu queria destacar aqui no texto a respeito de Maria, é que ela era uma jovem judia, ela era piedosa e temente a Deus. Virgem, estava casada com José, não sabemos qual era a sua ocupação. A humildade de Maria é destacada aqui no verso 29, quando o anjo aparece e faz essa saudação: alegra-te muito, favorecido, o Senhor é contigo. Verso 29, ela diz: ao ouvir essa saudação, Maria perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria isso. Então, mostra a humildade de Maria. Maria está dizendo: um anjo está me aparecendo, dizendo que eu sou muito favorecido e que o Senhor é comigo. Meu Deus, o que é que isso significa? Eu não sou nada. Eu não sou absolutamente nada. Maria tinha consciência de quem ela era. Por isso ela ficou perplexa com a saudação do anjo, em vez de dizer: sim, perfeitamente. Eu sou exatamente isso, eu sou agraciada, e eu sou bendita entre as mulheres. Por favor, isso mesmo. E o Senhor trate de já ir me prestando veneração, não é? Ao contrário, Maria disse: o que isso significa diante da minha humildade, diante do que eu sou, né? Diante do que eu não sou nada. Então, era uma jovem humilde, cheia de fé. No verso 34, depois que o anjo disse para ela que o Espírito Santo viria sobre ela e que ela ficaria grávida do Espírito Santo e daria luz ao Filho de Deus, ela pergunta no verso 24: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Quando você compara com a mesma pergunta, capítulo 1, verso 18, o mesmo anjo anunciou a Zacarias que a esposa dele teria um filho, sendo ele velho e ela estéril. Olha a reação de Zacarias no verso 18: como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Resposta do anjo, verso 20,
Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes das minhas palavras. Ué, mas Maria disse a mesma coisa, não disse? Como será isso? Só que tem duas maneiras de você fazer essa pergunta. Deus anuncia alguma coisa que vai acontecer. Aí você diz, como é que vai acontecer um negócio desse? Não tem como. Ou você diz assim, vai acontecer mesmo, eu só tenho dúvida de como vai ser. É a diferença da reação de Zacarias e a reação de Maria. Ambos fizeram a mesma pergunta, mas a reação de Zacarias era de incredulidade. Não tem como isso acontecer. A de Maria disse, vai acontecer, Senhor, mas eu só quero perguntar como, uma vez que eu sou virgem. Como é que eu vou engravidar? Uma vez que eu sou virgem e não tenho relação com homem nenhum. Então a pergunta de Maria era a pergunta da fé. E às vezes a fé não sabe como, mas ela sabe que vai acontecer, só não sabe como, por isso a fé também pergunta. Como é que vai ser isso, Senhor, uma vez que eu sou virgem e não tenho relação com homem nenhum? Então Maria, humilde, cheia de fé, submissa e obediente, uma vez que o anjo explica para ela como vai ser, ela diz, verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É isso que a palavra de Deus nos diz a respeito de Maria, mãe de Jesus. Mais adiante ela vai aparecer em episódios isolados na vida do seu filho. Vai aparecer aqui no capítulo 2, quando Jesus tinha 12 anos, foi apresentado no templo, e ela e José ficam preocupados, porque quando voltam para casa, Jesus fica conversando com os doutores, e Maria, junto com José, reclamam de Jesus, dizendo, por que você deu esse susto para a gente? E Jesus responde dizendo, vocês não sabem que me deve, ou é meu dever cuidar das coisas de meu pai? Então, mostrando que, diz lá que Maria guardava essas coisas no coração. Durante o ministério de Jesus, já adulto, ela aparece lá no casamento de Caná da Galileia, dizendo para Jesus, eles não têm mais vinho. Ela já sabia quem era Jesus. E Jesus disse, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não está na hora de eu manifestar o meu poder. Mas logo em seguida, ele atende ao desejo da sua mãe. E que todos nós devemos fazer o que Maria disse, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, se você gosta de Maria, faça o que Maria disse, faça tudo o que Jesus disser. Então, nós obedecemos Maria nesse sentido e fazemos tudo o que Jesus diz. E depois Maria aparece junto com os irmãos de Jesus, achando que ele está doido, ele perdeu o sentido porque ele não dorme, ele não come, ele está ministrando às multidões, deseja tirar Jesus de lá, é repreendida pelo menos 2 vezes quando tenta fazer isso. Depois ela reaparece ao pé da cruz, vendo o seu filho morrer, e a última vez que ela aparece é no livro de Atos, quando diz que ela está presente naquela reunião dos 120 discípulos que esperavam o dia de Pentecostes. Fora isso, nós não temos mais nenhuma referência a Maria nas cartas que os apóstolos escreveram. Pedro, Paulo, João, Tiago, Judas, não tem referência nenhuma a Maria, não tem referência à carta aos Hebreus. Ela só aparece no início do livro de Atos, quando daquela reunião em Jerusalém. No livro de Apocalipse não é mencionada Maria. Então, o papel dela é limitado à concepção. É limitado à concepção. É ali que ela recebe esses elogios, é ali que ela é mostrada como sendo a mãe de Jesus, sua piedade é destacada. E eu estou dizendo isso, dando essa visão geral, para ver como só se pode sustentar o culto a Maria com outras fontes que não a Bíblia. Porque se for seguir a Bíblia, você não vai ver nada na Bíblia que diga que Maria é mãe de Deus, que ela deve ser, de alguma forma, adorada, embora não como Deus, que ela intercede por nós, que ela subiu aos céus em corpo e alma, que ela é santa e sem pecado, e a sua virgindade perpétua. Não tem nada disso no Novo Testamento. E a pergunta é, de onde então, qual é a fonte para essas ideias a respeito de Maria, que são características do catolicismo popular? A resposta é que isso tudo é baseado nos livros apócrifos, como por exemplo o Evangelho de Tiago, narrativas da infância. O Evangelho, tem até o Evangelho de Nicodemos, né? Me perdoe por isso, mas tem até o Evangelho de Nicodemos, a história, histórias a respeito de Maria. Os evangelhos que nós temos, 4 evangelhos, eles não foram os únicos que foram escritos.
Mas muitos outros evangelhos foram escritos também, tentando cobrir essas lacunas que nós temos aqui. Quem era Maria, como é que era a vida dela, como era Jesus na infância. Isso eu vou falar mais na última mensagem sobre esse tema, no último domingo desse mês, se Deus permitir. Mas é com base na tradição e com base nesses livros apócrifos que se construiu toda essa teologia a respeito de Maria. E é aqui que vem o ponto da igreja protestante. Em que sentido nós somos diferentes da igreja católica? A diferença maior entre nós e a igreja católica se resume numa frase com duas palavras: sola Scriptura. Nós só fazemos e só cremos naquilo que está na Bíblia. Mesmo que seja dos pais da igreja, mesmo que seja dos livros apócrifos, mesmo que seja da tradição oral da igreja, para nós, se não tiver fundamento na Bíblia, nós não recebemos como matéria de fé. Nós não cremos como caminho para a vida da igreja, como norma de culto ou maneira de adoração, mas nós repudiamos tudo isso como sendo antibíblico. Certamente nós não devemos orar a Maria e nem cultuá-la, óbvio que não. Não tem, a Bíblia é completamente contrária a isso aí. Evidentemente, Maria também não era sem pecado, porque ela foi favorecida por Deus. E ela também não era a mãe de Deus. Aqui há um silogismo, não é? Há um sofisma aqui. Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é mãe de Deus. O que é que está de errado aqui nessa lógica? Logo na primeira frase, quando diz Jesus é Deus, porque essa frase está incompleta. A frase certa é: Jesus é Deus e homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Então, Maria é mãe da natureza humana de Cristo, porque Deus é eterno. Deus não tem mãe, não tem princípio, não tem fim, não tem começo. Ele é o que Ele é para todo sempre. É isso que o nome dele, Yahweh, significa. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sempre fui isso. Eu sou imutável, eu sempre existi da maneira que eu sou. Então, dizer que Maria é mãe de Deus nesse sentido é afrontar a própria natureza de Deus. Devemos ver Maria como exemplo de humildade, de fé e de entrega. E eu termino então com duas aplicações aqui para nós. Primeiro, já mostrei como surgem as heresias. Elas surgem quando as pessoas se divorciam do ensino bíblico e vão procurar em outras fontes material e autoridade para doutrinas e práticas que não podem ser subsidiadas pela Escritura Sagrada, que é o que acontece com o catolicismo popular no que diz respeito à sua veneração e adoração aos santos, aos anjos e Maria. Por isso, a nossa ênfase sempre vai ser só a Bíblia, somente a palavra de Deus. E a segunda coisa que nós aprendemos e queremos destacar aqui é a mediação única e suficiente do Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nossa vida seja centralizada na pessoa de Cristo, na sua obra e na sua mediação, repudiando todo erro, todo ensino, falsos deuses, formas falsas de culto e de religião, ficando com o puro e simples evangelho da graça de Deus, conforme a Bíblia nos ensina.